que a rivalidade entre eles, entre esses dois países, atingiram uma espécie de um ponto de não retorno, né? Então, existe uma rivalidade, existe uma desconfiança muito forte. O Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, ele tuitou há algum tempo algo que é curioso, que mas faz sentido, né? É de que a Rússia ela achava muito difícil realmente a melhora dessas relações. E no final do tweet dele, ele falou: e nem sei se precisamos disso. Foi quando o Trump, se não me engano, foi quando o Trump ameaçou de impor novas sanções à Rússia, né? Quando a Rússia não aceitou a proposta deles de cessar fogo. Então, eu acho que para os russos, eles têm a clareza de que é uma rivalidade, foi construída sobre vários pontos, né? Tem a questão das armas nucleares, a questão da expansão da OTAN, enfim, essa relação conflituosa com os europeus, que os Estados Unidos exercem grande pressão. Então, essa rivalidade está muito difícil de ser desmontada, mas acho que nesse momento, um conflito entre os dois países é uma possibilidade que, digamos, está meio que congelada, porque esse não é o interesse da administração Trump. Ele pode não conseguir desmontar essa rivalidade, né, e nem terminar essa guerra, mas eu não. E que continue aquelas relações bem difíceis, mas eu não acho que os Estados Unidos tenham interesse no conflito direto com a Rússia. Não é isso que eles estão perseguindo nesse momento. Eu não sei sequer se eles têm interesse, levando em consideração suas capacidades econômicas, políticas e sociais internas, de um conflito direto com os chineses. Conflito militar, né? A questão para eles agora é uma guerra tarifária. Mas com os russos, não. Eu acho que ele está jogando agora no colo dos europeus, né? Justamente que essa é uma guerra agora dos europeus, da Ucrânia contra a Rússia. Então, aí no meio dessa crise do capitalismo, marcada por desigualdades, estagnações, tensões geopolíticas, quais as alternativas poderiam evitar que disputas interimperialistas como essa levem o mundo a uma guerra de proporções globais, né? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, primeiro, que tivesse uma mudança política nos principais países, uma mudança radical, é o caso dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles, depois que eles mudam a estratégia da política externa deles, nos anos 90, que a gente tem nos anos 90, o Bill Clinton defendendo a paz mundial através dos mercados globalizados, né, que a liberalização da economia, as políticas neoliberais, elas contribuíam para a paz entre os estados, mesmo que os Estados Unidos tenham praticado 48 intervenções militares ao redor do mundo nos anos 90, a gente sai desse discurso para uma estratégia abertamente imperial dos Estados Unidos ali depois do 11 de setembro. E essa estratégia abertamente imperial do Bush, que era uma retórica muito mais agressiva, principalmente em relação aos países do Oriente Médio, essa retórica ela é suavizada com o Obama, mas as políticas imperiais elas continuam. A gente tem o que aconteceu, acho que o mais simbólico é o que aconteceu na Líbia, a destruição de um país sob uma administração democrata. E, bom, o apoio que eles deram a Israel, também as tensões com os chineses, o mundo, a retórica mudou, né? Mas algo, e também com os russos, né? O Obama, ele produziu essa rivalidade, ela é construída, ela atinge um ponto muito alto nesses 8 anos do governo Barack Obama. Então, a gente, para evitar, eu acho que esses conflitos, eles continuem acontecendo, ou que eles virem algo ainda maior, eu acho que a gente tinha que ter, pelo menos, a começar uma mudança muito radical na política dos Estados Unidos e como eles projetam a sua política externa. Né? Os Estados Unidos, eles têm um império de bases militares, em muitos lugares em que nem se justifica a presença militar dos Estados Unidos, porque não aparece nenhum interesse claro, mas como uma base militar presente para dizer o seguinte: nós estamos em todos os cantos do mundo. Nós exercemos uma pressão militar em todos os cantos
do mundo. Agora, enquanto existir o imperialismo norte-americano, os outros estados vão dar algum tipo de resposta. Quando eu faço a leitura da guerra da Ucrânia, para muitos analistas, essa é uma guerra interimperialista, entre o imperialismo russo e o imperialismo dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, discordo desse tipo de análise. Essa é uma guerra de defesa para os russos, porque você vê como essas tensões vão sendo construídas, né, principalmente na região do Donbas, pós 2014, quando a gente analisa a questão da Ucrânia em específico, mas você vai analisando a política externa dos Estados Unidos, e o que consta nos seus documentos de segurança, do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, como a Rússia aparece como um adversário, quando os russos estavam a quilômetros de distância tentando arrumar a própria casa, depois do que foi os anos 90, né, do verdadeiro arraso que o Yeltsin promoveu na economia russa. Então, eu acho que o grande problema que nós temos agora, quando a gente vai analisar os principais conflitos ao redor do mundo, é o imperialismo norte-americano. Em segunda instância, os seus sócios europeus. Então, o grande ponto de tensão é isso. Eu acho que uma mudança radical na política dos Estados Unidos, ou o fim do Império norte-americano, eu acho que seria a solução dos grandes problemas do mundo. Enquanto existe o imperialismo norte-americano promovendo intervenções, uma guerra de tarifas, e com essa política que pode ter uma retórica suavizada, mas essa política imperial que é inaugurada após 11 de setembro de 2001, a gente vai continuar tendo um mundo altamente tensionado. Enquanto eles continuarem com presença militar no Mar do Sul da China, enquanto eles continuarem promovendo ajuda militar material para Taiwan, eles vão ter um problema com os chineses. Enquanto eles continuarem a interpretar que a América Latina é um quintal, né, como o Marco Rubio disse recentemente, dos Estados Unidos, mas como o Barack Obama, de certa forma, agiu ao sancionar países como a Venezuela, a manter uma política. Depois isso foi alterado levemente, mas a política que tinha em relação a Cuba, a grampear líderes de países, como foi o caso do Brasil, da presidenta Dilma. Então, enquanto essa política existir, enquanto não tiver uma mudança radical, ou internamente nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, na sociedade norte-americana, enquanto a gente não tiver uma mudança radical na relação de forças no sistema internacional, esses conflitos vão persistir. A gente vê um caso de um Estado colonial em pleno século XXI, que é o Estado de Israel, que está protegido pelos Estados Unidos desde a sua criação. Ou seja, a sua criação ela é contemporânea à inauguração da política hegemônica, à hegemonia dos Estados Unidos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o grande problema ele está centrado no imperialismo norte-americano, na